Boa noite, graça e paz. Nós estamos mais uma vez aqui, nesta noite, meditando na palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, quando eu estava meditando na palavra dele, lá em Isaías capítulo 38, versículo de 1 a 5, que fala sobre a doença do rei Ezequias e a sua cura maravilhosa. Então eu estava meditando nessa palavra e Deus falou profundamente ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração quando Deus ministrava e dizia assim: eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Então essa palavra ficou gravada no meu coração e eu tirei algumas lições para a minha vida, que eu gostaria de compartilhar com vocês para edificar também a vida de vocês. Lá em Isaías 38, versículo 1, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. E livrarei das mãos dos reis da Assíria a ti e esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Glória a Deus. Então nós vimos aí, em Isaías capítulo 38, de 1 a 6, os versículos, onde Deus envia o profeta Isaías para falar para o rei Ezequias que ele iria morrer, que ele arrumasse as suas coisas, a sua casa, ordenasse a sua vida, porque Deus iria levá-lo para si. Mas Isaías simplesmente vira o rosto para a parede e começa a clamar e a chorar diante de Deus, e dizer diante do Senhor que ele tinha uma vida íntegra, que ele serviu ao Senhor com integridade de coração. E ali ele confrontou Deus, pedindo misericórdia, que Deus pudesse atender a sua oração naquele momento de dor, porque ele almejava continuar aqui ainda, E o que me chamou mais atenção é que Ezequias, ele teve como chegar diante de Deus, e falar da integridade dele com Deus, do compromisso que ele tinha com Deus e com sua palavra. E aí Deus colocou no meu coração, dizendo assim: eu tenho um compromisso com quem tem compromisso comigo. E meu coração ficou ardendo, porque o Espírito Santo disse: se Ezequias não tivesse compromisso, essa aliança com Deus, esse compromisso com Deus de fidelidade, de seguir os seus mandamentos, ele jamais poderia chegar diante de Deus e dizer-lhe que andou em integridade, que ele revesse aquele decreto, que ele voltasse atrás em sua palavra, Jamais ele poderia chegar diante de Deus, se humilhar e pedir que Deus revogasse aquela sentença que Deus havia dado sobre a sua vida. Mas, como ele tinha uma aliança com Deus, um compromisso de aliança com Deus, ele pôde chegar diante de Deus e clamar e pedir que Deus revogasse aquele decreto. Então, quando nós temos compromisso com Deus, Deus ele tem compromisso conosco. Quando nós temos uma aliança com Deus, Deus tem compromisso em ouvir a nossa oração. E a gente pode embasar essa afirmação ainda mais lá em Isaías 59, versículo 2 e 3, quando diz assim:
Mas as vossas iniquidades, que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então, quando nós vivemos uma vida de pecado, quando nós vivemos uma vida de iniquidade, que vai contra os princípios de Deus, isso faz com que Deus não nos ouça. É a única coisa que impede que Deus escute as nossas orações. É a nossa vida em pecado, é a nossa desobediência, é a nossa vida que vai contra os princípios da palavra de Deus. Então, Deus, ele fica impedido de ouvir as nossas orações quando a gente não se arrepende dos nossos pecados, quando a gente não tem um compromisso de viver conforme a sua palavra. Mas como fazer uma aliança com Deus? Como poder chegar diante de Deus como o rei Ezequias e dizer: Senhor, eu andei com integridade diante de ti. Como fazer isso? Se arrependendo dos pecados. Tudo aquilo que é contra os princípios e mandamentos de Deus é pecado. Então, quando nós damos lugar ao pecado, nós não podemos ter uma aliança com Deus. Lá em Atos capítulo 2, versículo 38, se você puder, depois você veja lá na sua Bíblia, que vai confirmar essa afirmação que eu estou fazendo, que o primeiro passo para que a gente tenha uma aliança com Deus é a gente se arrepender dos nossos pecados e viver conforme a sua palavra. O segundo passo é aceitando o sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados e aceitando Ele como nosso Salvador. Quando nós aceitamos esse sacrifício, após o arrependimento, e recebemos o Senhor como nosso Salvador, nós fazemos uma aliança com Deus. Lá em Atos 2, 38, a gente também vai ver isso. E, em terceiro lugar, vivendo uma vida de acordo com as leis contidas na palavra de Deus, na Bíblia. Uma vida de santificação, de santidade. Lá em Romanos capítulo 6 e 22, fala sobre isso. É a única maneira de nós fazermos com que Deus tenha compromisso conosco. Deus abençoa a todos. O sol nasce para todos. Tudo que Ele fez no mundo, na terra, foi para todos os seres humanos, todos os seres viventes. Mas Ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele só tem uma aliança com quem tem aliança com Ele. Então, o rei Ezequias, ele pôde chegar diante de Deus e clamar a Ele por misericórdia e dizer como ele vivia com integridade nos caminhos do Senhor. E por isso, a sentença que Deus havia dado sobre a sua vida foi revogada e ele pôde viver mais 15 anos e ainda Deus dando vitória a eles em todas as suas batalhas. E nós podemos ver que nós estamos vivendo um momento onde nós estamos numa pandemia. E eu vejo nas redes sociais, muita gente falando, sobre pedindo que Deus tenha misericórdia, clamando para que Deus, que essa situação acabe, que Deus dê saúde, que Deus cure, que Deus é maior, que Deus vai fazer. E muitas vezes a gente quer que Deus cure, que Deus sare a nossa terra, a nossa família, que Deus nos abençoe, mas nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Nós não fazemos uma aliança com Deus. E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a gente vê aqui a palavra de Deus dizendo que se Deus fizer tudo isso, cerrar os céus, mandar pestes, nós estamos vivendo um momento onde a gente está vivendo muito difícil, onde esse vírus está aí, matando muita gente, adoecendo muita gente. Estamos no isolamento social, mas aí Deus diz assim: mas se o meu povo, que se chama pelo menos, se humilhar, e orar,
buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus tem compromisso com quem se humilha diante dele. Deus tem compromisso com quem se arrepende dos seus pecados. Deus tem compromisso com quem faz uma aliança com ele e recebe ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer ter um compromisso com Deus, você precisa confessar Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa fazer uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. E Ele vai ouvir tua oração. Ele vai perdoar os teus pecados. E Ele vai suprir as tuas necessidades e mudar o que Ele possa ter dado sobre a tua vida e sobre a tua história. Porque o nosso Deus é aquele que muda história. É aquele Deus que liberta, que transforma, que faz com que aquela pessoa que viva entre monturos possa assentar em lugares de príncipes. O nosso Deus é poderoso para fazer, mas Ele tão somente quer que eu e você se volte para Ele, se arrependa, faça uma aliança com Ele, porque Ele quer ter compromisso conosco. Mas para isso nós precisamos buscar a sua face, para que nós possamos ter compromisso com Ele, buscar a sua presença de todo o nosso coração, porque Deus quer mudar a nossa história, quer mudar a nossa vida, quer transformar a nossa vida, quer fazer milagres, quer andar conosco até nós chegarmos à eternidade. Porque o plano de Deus não é só para a gente viver o bom e o melhor aqui nessa terra. A sua palavra diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Mas não é só aqui na terra. Deus quer que nós partamos daqui para estar com Ele na eternidade. Mas para que isso aconteça, a gente precisa fazer uma aliança com Deus e ter um compromisso de viver uma vida de santidade, conforme o ensinamento da sua palavra, para que nós possamos viver eternamente com Deus. Então que você possa nesta noite rever os seus conceitos, a sua vida, se voltar para Deus e fazer uma aliança e um compromisso com Ele, para que você possa poder chegar diante de Deus como Ezequias, e dizer: olha, Senhor, eu tenho andado com integridade diante de Ti, eu tenho vivido conforme a Tua palavra, muda a minha história, muda a minha sentença, faz um milagre, cura meu filho, cura a minha vida, me prepara para me encontrar contigo. Quando nós temos essa aliança com Deus, nós podemos chegar diante de Deus, diante dos santos e clamar, porque Jesus intercede por nós. Ele nos purifica dos nossos pecados e faz com que a gente possa entrar com ousadia diante de Deus e diante da sua soberana presença. Que Deus te abençoe, fique na paz e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que você possa fazer uma aliança com Deus, para que Ele possa também fazer uma aliança contigo, ter compromisso contigo, com a tua família e com a tua casa. Que Deus te abençoe, fique na paz.